de Minas Gerais, mas morei já muitos anos em Itabirito e morei em Mariana também. Eu sou DJ e produtora cultural, também trabalho com direção de cinema, produção de visual no geral, projetos culturais, enfim, muitas coisas. Sou Marcelo de Assis, uma pessoa muito trabalhadora, muito justa, muito direita, muito respeitadora, entendeu? E gosto de viver, senão estaria aqui, que não é moleza, só quem é sabe. E cada um é o que é e só respeitar, mais nada, entendeu? Meu nome é Ali, sou de Itabirito, nasci em Itabirito. Atualmente moro aqui, mas estou com o processo de morar em Belo Horizonte. Sou homem trans, um dos homens trans aqui da cidade, né? Tenho 28 anos. Atualmente sou técnico ambiental na área da Vale. Meu nome é Danúbia Franklin, eu sou do Piauí, São Raimundo Nonato, que é uma cidade do sertão ali, né, semiárido, onde tem uma construção muito importante e lembranças muito boas desse lugar. Já tenho 28 anos e estou seguindo nessa vida, tentando descobrir cada vez mais e tentando me colocar para esse mundo cada vez mais, né? Procurando melhores oportunidades e também como é que eu posso viver a minha vida como uma qualidade que eu sinto que eu preciso ter e que eu também mereço. Eu acho que por a gente viver numa sociedade muito binária, né, e com todas as questões que a gente tem, acho que é muito, a todo momento a gente está sofrendo violência, a todo momento, assim. Às vezes são microviolências, às vezes são macroviolências, mas é muito difícil a gente passar um dia que seja sem a gente viver violências. Existem pessoas trans que elas são binariamente normativas, né? Elas se enquadram dentro, né, de uma estética feminina ou de uma estética masculina, e esse é um lugar que é mais complexo quando, por exemplo, para mim, né, eu tenho toda uma estética feminina, mas eu tenho um bigodinho, então isso flerta de alguma forma com esses dois polos e também me tira desse lugar de normatividade. Então é muito mais fácil você ter olhares zombadores ou olhares estranhos, né? Umas pessoas ficarem meio tipo espantadas com a minha presença. Mas eu sou uma pessoa também muito desinibida, no sentido de eu não deixo passarem por cima de mim. Muitas e sofro diariamente. Eu acho que assim é algo que é inerente a pessoas trans em geral, sabe? Eu creio que mesmo as mais privilegiadas com passabilidade sempre vão sofrer. Eu acho que acredito numa função nossa, individual, de tentar, obviamente sem culpar a gente mesmo, mas de nos impor nesse sentido, porque é sempre, então não importa o que você faça. Sabe, não importa se você tira seio, se você coloca seio, se você quer redesignação, se você quer gerar, o que gera isso na cabeça de uma pessoa, sabe? Mas assim, não importa se você tem barba, se você mudou sua voz, se você tem cabelo grande natural, se você tem dinheiro, se você tem perfume feminino, se você tem tênis masculino, não importa, não tem nada que a gente vá fazer que vai trazer essa sensação para as pessoas dessa forma. Então eu acho que a transfobia, ela não acaba assim, saca? E também não é uma função nossa. Preconceito sim, violência física não. Mas verbal várias vezes, mas eu nunca fiquei por baixo não. Eu respondo à altura, nunca fiquei por baixo. Tem coisa assim, se for pouquinha coisa que não me incomoda, eu relevo. Mas se eu me sentir ofendida, eu debato. Mas assim, violência física nunca tive.
principalmente no meio trans e no meio LGBTQIA+, né, no geral, para muitas pessoas é um assunto complexo, porque a maioria das pessoas não tem, né, esse apoio da família, assim, né? Muitas pessoas não têm. E acaba que a gente, nessa de criar estratégias de sobrevivência, a gente também cria redes de apoio e transforma e cria as nossas famílias, né? Eu acho que é muito sobre a nossa relação familiar no meio trans, no meio LGBT, e por ser quem somos, ela passa muito pelo lugar das famílias que nós criamos, que muitas vezes são amigos, que vão se tornando mais próximos, e a gente constrói ali uma rede de afetos e de fortalecimento. No quesito família de sangue mesmo, a minha família de certa forma me apoia. Eu me sinto apoiada, principalmente a minha mãe, a minha irmã, os meus irmãos. Eles me respeitam bastante nesse lugar, assim, né? Tipo assim, eu falo, olha, os meus pronomes são esses, e é isso, né? Ela dela, eu quero ser chamada no feminino. E eles me respeitam, eles respeitam, nesse lugar, assim. As minhas sobrinhas, eu tenho 3 sobrinhas, e todas elas, é isso, a criança é muito doida, né? Você fala uma vez, ela já entende, não existe muitos tabus e muitas questões, e isso é muito do que a sociedade coloca nas nossas cabeças, né? A minha história é a seguinte, eu sou gêmeos, meu irmão é totalmente hétero, então desde criança a família já sabe, a família percebe tudo, percebe. Só que eu tô com 47 anos, naquela época era mais difícil, minha mãe é muito católica, eu tenho tio pastor, entendeu? Não era moleza, e com 11 anos minha mãe colocou um psicólogo a tratar de homossexualismo, mas eu era uma criança, eu tinha muito medo, eu respeitava muito ela, eu tinha muito medo, conclusão, não tinha opinião própria. Fiquei 4 anos, comecei a ter minha opinião própria, que a psicóloga ajudava a ter, e eu e minha mãe começaram a bater de frente. A bater de frente. Fui montadora de móveis com 15 anos, trabalhava entregando móveis e tudo, e era um rapazinho, né? E todo mundo via que eu era diferente, mas era um rapazinho. Com 19 anos, eu nunca fui expulsa de casa não, mas assim, eu e minha irmã não dava muito certo, eu fui morar com meu pai. E foi, mas aí eu conheci 2 travestis do São José, que são mais velhas que eu e já era mais assumida, e comecei a andar com elas. Só que assim, não é porque elas eram afeminadas que eu comecei a afeminar, eu afeminei porque realmente eu quis afeminar. Eu me encontrei, entendeu? E foi um baque, assim, foi luta atrás de luta, 1 leão por dia, e foi. Fácil não é, entendeu? Tem horas que você pensa em tirar a vida, porque não é moleza, porque o preconceito começa dentro de casa, a sociedade para mim é de menos. Se você tiver apoio dentro de casa, o resto não tem problema, entendeu? Mas conseguia, não foi moleza, hoje sou muito respeitada, graças a Deus, já fui inimigo dos meus irmãos gêmeos, já tive muita discussão com minha mãe, mas hoje é tudo normal. Entendeu? Eu sou muito bem aceita hoje, graças a Deus. Há uns anos pra cá eu sou muito bem aceita. A questão familiar é uma coisa que pega, né? É uma coisa que nem todo mundo aceita, né? Respeita. Então acho que é o mais pesado. Ainda continua algumas pessoas. Eu falo por mim que a minha família já entenderam, mas alguns ainda continuam errando, sabe? Então é uma coisa que tem que conversar, tem que entender, só que para eu não estressar, então algumas coisas eu relevo, sabe? É uma dificuldade que eu vejo. O meu núcleo familiar, a gente tem uma boa relação, a gente conversa todo dia, a gente se preocupa, a gente se ama, a gente troca nossos afetos de fato. Eu vejo que, tipo assim, no sentido que a gente nasce assim,
né? Eu tinha uma coisa desde pequeno que eu não me identificava. Eu não gostava das coisas de menina, né? Meus gostos eram totalmente masculino, cara. E aí, eu nunca vou esquecer, tem uma novela que chama A Força do Querer, que passou na Globo. E nessa novela tinha um personagem, né, que passou por transição. E foi nisso que eu identifiquei, que aí eu chamei minha mãe pra assistir. A gente assistiu a novela toda, cara. Eu acho que a transição, ela não começa no momento que você pensa sobre ela. Eu acho que é um processo que vem desde a infância. Mas chega um momento, né, na nossa vida adulta ou na adolescência, que você entende, né, que você racionaliza esse processo, você entende que você está passando por esse lugar e que não é você está num lugar, colocada num lugar que não é o lugar que você deveria estar, né? Então eu acho que passa muito sobre esse lugar. Eu fui entender esse lugar, tipo assim, já vai fazer uns 2, 3 anos, né? Foi ali em meados de 2022, 2023, que eu fui entendendo, que eu falei, olha, algo de errado não está certo, né? Eu tô vivendo aqui essa vida e seguindo esse caminho, mas isso não tá confortável, não é um lugar que eu me sinto 100% confortável, não é um lugar que eu me sinto bem. Teve algum momento que você, depois que você fez a mudança do seu nome, você se assumiu como você, que você falou, nossa, agora eu estou pleníssima, agora sou eu. Que você sentiu, agora sim, a vida faz sentido. O primeiro dia que eu cheguei em Ouro Preto, queimei todas as minhas roupas. A partir desse tempo, eu nunca tive dúvidas sobre quem eu era ou quem eu queria me tornar. Então, esse dia pra mim é ser liberal cabresto. Eu acho que há vários momentos de afirmação e de conforto comigo que eu tenho hoje, que eu não tinha antes. Né? É isso, assim, né? Eu sou uma pessoa transfeminina, eu sou uma travesti, eu sou uma pessoa não binária. Então, estar assim como eu estou, usar minha maquiagem, vestir as roupas que eu uso, né? Poder estar com as minhas nails em dia, meu cabelo belíssima, e poder me olhar no espelho e falar, nossa, que gata, sabe? Que pessoa linda. Isso é muito confortante, é muito revigorante, me traz felicidade poder olhar e falar assim, nossa, hoje sim eu olho e falo, nossa, aí sim, gata. Aí você chegou, sabe? Aí você chegou, aí eu consigo ver aí. E as pessoas falam pra mim também, né? As pessoas me param na rua muitas vezes, pessoas que me conheciam antes da transição, desse processo de transição, né? E me encontram hoje e falam, nossa, você realmente é outra pessoa, é outra luz, é outra coisa, assim, né? Porque meio que te eleva mesmo, eleva o seu espírito, eleva a sua energia, no sentido de que você está num lugar que é um lugar que você sente que é um lugar que você deveria estar, sabe? Meu maior sonho é que todo mundo respeite todo mundo respeite todo mundo, que eu tenha meu cantinho sem incomodar com os outros, que eu não incomodo com os outros incomodam com a gente, entendeu? E ser mais respeitado, não é que eu não seja respeitado, eu sou, mas, entre aspas, tem muita gente ainda que faz gracinha desnecessariamente. Entendeu? E viver bem, entendeu? Divertir, sair normal, sem problema nenhum, sem ter preocupar, de conversinha.
Pode até falar, depois que eu passar. Mas não fala nada para me ouvir, não, que não é moleza, não. É muito para julgar. É muito para julgar, é difícil ser eu. Maior sonho? Olha, maior sonho, assim, em questão de transição, eu acredito que eu estou realizado. Sabe, eu consigo enxergar as pessoas me vendo como o que eu queria ser, sabe? Sendo respeitado no trabalho, né, e tal. Então, assim, eu tô sossegado. O importante é isso, sabe? Tô realizando, tô conquistando minhas coisas, tô trabalhando, tô prosperando, sabe? Tô realizado, tô com a minha atual companheira, a Débora, que fantástica, tipo assim, me acompanhou desde o início. Então, pra mim, eu já tô realizado já. Meu maior sonho, assim, atualmente, entendendo que eu tenho muitos sonhos e, sei lá, elencar o maior de todos, eu acho que nesse momento o maior de todos pra mim é viver bem, assim, bem viver mesmo do trabalho que eu realizo hoje, dos trabalhos artísticos que eu faço. E aí eu sempre falo uma coisa, tipo assim, um objetivo pontual, assim, e aí de repente quando eu vou dar outra entrevista eu já alcancei esse objetivo. Então eu gosto de falar sempre uma coisa assim, que eu acho bem palpável numa entrevista, porque aí eu chego e falo assim, vai acontecer. É meio uma profecia que a gente deixa, né? Palavras proféticas. E aí eu acho que dentre os meus trabalhos atuais, né, os lugares que eu já passei, agora eu quero fazer uma Eurotour, assim, uma turnê pela Europa, pela América Latina, né, sair do Brasil e girar por esses outros lugares que eu ainda não estive e que tem estado cada vez mais próximo, assim, pra mim. Então, tô mirando nisso. Nossa, olha, eu tenho tenho vários sonhos, várias metas, eu tenho várias coisas, assim. E eu acredito em todos eles, sabe? Então, hoje eu procuro mesmo a minha independência, então eu tenho níveis de sonhos, né? Então, sim, eu me vejo uma grande doutora, uma grande pesquisadora. Mas se a gente vai falar de, sonho, eu me vejo numa ilha tomando água de coco o dia todo e tranquila da vida, aposentada aos 32, sabe? Então eu tenho um grande sonho, que é me livrar de todas essas amarras que me prendem. E eu acho que se a gente se juntar, fizer alguma coisa, possa ser possível.